Fevereiro é o mês mais curto do ano, mas mesmo assim, questão de leitura, foi um mês bem produtivo. Nesse vídeo eu trago para vocês o que eu li nesse mês. Olá pessoal, eu sou o Carlos, sejam todos bem-vindos ao Livros e E-Books e a mais um vídeo de retrospectiva de leituras mensais, um vídeo que eu faço todo início de mês, mostrando tudo que eu li no mês anterior, falando um pouquinho de cada um dos livros, em especial dos que não ganham vídeo exclusivo, porque para esses eu sempre deixo os links para os respectivos vídeos, tanto nos cards quanto na caixa de descrição, para quem quiser conhecer a obra mais a fundo. Na caixa de descrição você encontra também os links para as minhas outras redes sociais, para a minha lista de desejados da Amazon e também para a compra dos livros mencionados. E quando a compra de qualquer produto no site da Amazon é feita por um desses links, eu recebo uma pequena comissão que é repassada integralmente para uma instituição de assistência social. Você estará ajudando sem pagar nada a mais. Agora em fevereiro, apesar do mês mais curto, nós tivemos o feriadão do Carnaval e eu, como bastante gente aqui do Booktube, participei apenas do bloquinho da minha estante. Então consegui ler bastante, apesar de algumas leituras serem bem curtinhas. Mas também teve uma que até eu fiquei surpreso, porque é um calhamação e eu nem cogitava terminar a leitura dentro desse mês, mas acabei conseguindo. E eu vou começar por uma leitura em andamento que eu estou fazendo com a minha esposa, que é Na Terra do Cervo Branco, esse calhamação do autor chinês Shen Zhuangxi, que é um livro que relata as mudanças radicais ocorridas numa região rural da China no início do século XX, quando os aldeões, que ainda viviam as suas vidas tranquilas, baseadas nos costumes e tradições antigos, repentinamente veem seu mundo virar de pernas para o ar com a deposição do imperador e as revoluções e lutas internas que se seguiram, especialmente entre os partidos nacionalista e comunista, que estavam lutando aqui pelo poder. Paralelamente a essa situação política caótica, nós acompanhamos as vidas e os conflitos pessoais dos personagens, que também no âmbito particular começam a sofrer alterações daqueles hábitos e costumes ancestrais, que já não são tão pacificamente aceitos pelas gerações mais jovens. É um livro muito rico de conteúdo, bastante interessante, fácil de ler, apesar do tamanho. E apenas nos trechos em que há alguma discussão sobre pontos de vista partidários, é que às vezes nós precisamos reler ou nos dedicar um pouquinho mais, fazer uma pesquisa à parte, mas no geral está sendo uma leitura bem proveitosa. Ainda estamos em torno aqui de 2/3 do livro, então vocês ainda me ouvirão falar dele por aqui nos próximos meses. Esse mês também concluí uma outra leitura iniciada em janeiro, o primeiro volume do Livro das Mil e Uma Noites. Esse primeiro livro traz o ramo sírio e narra as primeiras 170 noites. Foi uma leitura bem legal, com tudo aquilo que automaticamente nos vem à mente quando falamos de narrativas árabes. Caravanas, oásis, sultões, gênios, etc. Todo esse tipo de coisa. E aqui tem todo tipo de história. Algumas narrativas bastante trágicas e dramáticas, outras bem cômicas, com muito daquele humor baseado em coincidências meio absurdas, tipo aí os Trapalhões, para quem lembra. E um ponto que me causou muita surpresa foi a presença de bebedeiras homéricas ou situações sexuais bastante explícitas, tanto nas imagens quanto na linguagem. Porque eu, pelo menos, tinha uma ideia de uma obra mais recatada, por conta do que eu sei do comportamento dos muçulmanos. Mas essa é uma edição mais fiel aos relatos originais, a primeira tradução direta do árabe para o português. E muita coisa foi cortada nas edições que nós tínhamos até então, que eram geralmente baseadas em edições francesas. Mas eu detalharei tudo isso melhor num vídeo exclusivo, Enquanto ele não sai, dê uma olhada nos 2 mini vlogs que eu fiz durante a minha leitura desse volume, ok? O próximo livro é Telene, ou Outro Lado da Moeda. E ele tem uma história bem curiosa.
Na época vitoriana, em Londres, existiam algumas editoras clandestinas de livros eróticos. Certo dia, em 1893, um desses editores recebeu a visita de um cavaleiro muito distinto que lhe entregou um pacote dizendo que um outro cavaleiro viria buscá-lo. E isso aconteceu durante algum tempo. Uma pessoa chegava, entregava o pacote, pegava o pacote, devolvia alguns dias depois e outra pessoa buscava, até que o primeiro homem voltou, retirou o pacote e retornou alguns dias depois, devolvendo o pacote ao editor, dizendo que agora ele poderia publicá-lo, desde que fosse anonimamente. O editor verificou então que se tratava de um romance pornográfico, mas com um estilo de escrita muitíssimo superior ao que era habitual nesse tipo de publicação. Só alguns anos depois, durante um processo judicial de indecência que causou um grande burburinho na cidade, é que esse editor descobriu que aquele cavaleiro bem vestido era ninguém menos que Oscar Wilde. Verdade ou não, o livro ficou proibido durante muitos anos, guardado nos arquivos do Museu Britânico, e a sua publicação só foi autorizada em 1986. E a partir de então, esse livro passou a ser publicado como de autoria do Oscar Wilde. Mas essa autoria ainda hoje é bastante debatida entre os estudiosos, e a teoria mais aceita é de que se trata de uma autoria coletiva. Ele apenas escreveu a trama principal e editou os relatos dos amigos de forma a tudo se encaixar de forma coerente. E do que fala esse livro? O enredo é bem simples. É um jovem francês bastante rico, Camille Desgrieux. Ele se sente atraído por um talentoso pianista húngaro, René Téllny. Inicialmente, ele fica bastante confuso e disposto a lutar contra essa paixão, mas vai cedendo e acaba se entregando totalmente a esse relacionamento, e aí passa a conhecer uma vida de prazeres e excessos. Uma outra sociedade totalmente à margem das convenções sociais e da qual ele não tinha o menor conhecimento. É uma história clássica, romântica, sobre um casal apaixonado e as consequências dessa paixão em suas vidas, apenas com o detalhe de que se trata de uma relação homossexual. A questão aqui é que, ao fazer essa leitura, fica evidente de que se trata de um livro bastante inconsistente. A história é desenvolvida de uma forma esteticamente elegante, com descrições bem elaboradas e até sensuais, mas intercalada com outros trechos que vão ao fundo do poço da pura pornografia, com cenas bem pesadas e de puro mau gosto, algumas até bem desagradáveis e perturbadoras, envolvendo estupros e suicídio, temas assim. Mas se nós excluirmos essas cenas explícitas e o fato de os protagonistas serem dois homens, é uma história de amor tradicional, com alguns exageros românticos, com sofrimentos exagerados, ciúmes doentios, aqueles longos e elaborados relatos de como é forte o amor entre os dois e como o destino interfere nessa relação. Enfim, é uma leitura interessante, especialmente pela sua importância documental e pela curiosidade de se tentar descobrir onde e se está aqui realmente a escrita do Wilde. Mas é um livro que definitivamente não é para qualquer leitor. Continuando, uma das mais importantes peças do Shakespeare, Rei Lear. Esse rei, certo dia, anuncia a sua intenção de dividir o seu reino entre as suas 3 filhas e pede a cada uma que declare o quanto o amam. As 2 mais velhas o lisonjeiam, mas a mais nova, a Cordélia, se recusa, provocando então a ira do pai, que a exila e divide o reino entre as outras 2. Paralelamente a isso, nós temos uma outra trama parecida. O Edmund, que é um filho ilegítimo do nobre Gloucester, ressentido pela sua posição de bastardo, ele trama um golpe colocando o irmão contra o pai, e esse golpe propiciará ele tornar-se o legítimo herdeiro não só das propriedades, como também do título do pai.
Só que esses dois homens, tanto o rei Lear quanto o Gloucester, vão perceber que não conheciam esses filhos o tanto que eles imaginavam, né? E irão sofrer as consequências terríveis, né, dessa constatação. É uma peça bem intrincada, fala de cegueira, de poder, de ambição, de amor filial, mas tem uma trama bastante poderosa, muito envolvente, cheia de reviravoltas e tramóias, e que até hoje, por incrível que pareça, ainda acontece. Afinal de contas, quem é que de nós que não conhece uma história de algum pai ou mãe que se viu privado de tudo, né? Até mesmo sem lugar para morar, depois de dedicar a vida inteira aos filhos? É uma leitura memorável. Depois dessas leituras mais densas, nada melhor do que Agatha Christie para relaxar. E eu comecei a leitura desse segundo volume de peças. As peças da Agatha geralmente eram adaptações de outras obras suas, e da mesma forma que eu fiz no ano passado, eu leio a peça e a outra obra que lhe deu origem, né? E a dupla da vez foi A Ratoeira e Três Ratos Cegos. Só que aqui a ordem ficou invertida, porque a Agatha escreveu primeiro uma peça que depois foi adaptada para um conto / novela. Aqui no canal já tem vídeo exclusivo sobre essas duas obras, então eu darei apenas uma pincelada no enredo, né? Um jovem casal abre uma pousada, recebem seus primeiros hóspedes, justamente quando acontece uma forte nevasca que isola a propriedade. E o clima fica tenso quando a polícia informa que um daqueles hóspedes provavelmente será assassinado, né? O que realmente acaba ocorrendo. E como o local está isolado, o assassino também está ali entre eles. A peça e o conto têm pouquíssimas diferenças. A peça tem uma personagem a mais. O conto traz uma cena que aqui na peça é apenas comentada pelos outros personagens. Mas nesse caso, particularmente, eu achei que a peça funcionou melhor e foi mais agradável de ler, porque no conto a história ficou meio corrida. De qualquer forma, foi uma leitura leve, bem divertida. No decorrer do ano eu pretendo ler as demais peças aqui no livro, que são 4, né, no total. Para concluir, o tal calhamaço que eu comecei a ler sem a menor pretensão de terminar, mas que me surpreendeu demais, porque é uma leitura tão fácil e interessante que foi muito mais rápido do que eu imaginava. Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Essa é uma das provas de que a gente não deve se assustar com calhamaços, né? Porque quando a história é boa, a gente até esquece como o livro é enorme. Esse é um livro excelente, de leitura muito fluida, mas que em algumas cenas não é tão fácil assim de engolir. É um misto aí de romance histórico, jornada do herói, romance de formação, tem um pouquinho de tudo. O livro conta a suposta história da Querinde, ou Luísa Marim, que após ver sua mãe e seu irmão serem assassinados na África, foi aprisionada e trazida para o Brasil na condição de escravizada. Ela passou por inúmeras situações, esteve envolvida em revoltas, viajou por quase todo o Brasil, teve inúmeros reveses na vida e agora, né, já idosa, no fim da vida, escreve esse relato para o seu filho, que é ninguém menos que o Luiz Gama, que foi um dos mais ferrenhos e importantes abolicionistas brasileiros. Enquanto ela nos conta a sua história, ela também relata muito sobre os fatos históricos desse período, né? A sociedade da época do Primeiro Império, as lutas abolicionistas e principalmente a condição dos pretos, que era muito mais complexa e multifacetada do que a gente imagina, né? Com muitas questões de preconceito, não só entre brancos e pretos, mas entre portugueses e brasileiros, mulatos e pretos, ou até mesmo entre os próprios pretos, que vinham de locais diferentes da África e, portanto, tinham costumes e crenças também diferentes. E toda essa pluralidade cultural e religiosa é muito bem mostrada aqui. Então esse livro não só traz uma excelente e comovente história de vida, mas também aprendemos demais sobre fatos e costumes da história e da sociedade brasileira. Não é um livro perfeito, poderia ser menor,
mas é um daqueles livros que todo brasileiro deveria ler, porque muito da nossa realidade social de hoje vem das situações relatadas aqui. Eu pretendo fazer um vídeo exclusivo para esse livro, então se você ficou interessado em saber mais, fique de olho aqui no canal. Se ainda não for assinante, faça sua inscrição e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, sempre que eu lançar um vídeo novo. Por enquanto é isso. Se você já leu ou ficou interessado em alguma dessas obras, comente aqui embaixo e vamos conversar a respeito. E eu quero saber também o que vocês leram no mês de fevereiro. E eu conto também com a sua curtida nesse vídeo, que é muito importante para o crescimento e divulgação do canal pelo YouTube. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.